transmissões no futuro e mais vezes, e assim podemos ser todos edificados para a glória do nome do Senhor. Amém? Peço que compartilhem e agradeço também a presença de todos que estiveram até este momento vendo esta live, vendo este culto para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Não tem quem explique a Deus, porque todos que tentam explicar, se o Deus fosse explicado pelo homem, já pensou? Então não seria Deus, né? O homem seria maior, seria mais inteligente, porque se nós não conseguimos explicar a nós mesmos, entender a nós mesmos, entender o outro ser humano, como poderia entender Deus, compreender a Deus, né, na sua grandeza, né, todo poderoso, todo onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós queremos ponderar numa palavra aqui, onde Paulo vai deixar aqui uma explicação sobre a justificação, né, pela fé. Todos nós, todos os seres humanos, todo ser humano já nasceu em pecado. Todos somos pecadores. E há um conceito um pouco errôneo de pecador, né? Normalmente, muita gente, eu já vi pessoas, né, dizendo isso com a sua própria boca, a sua própria língua, dizendo que não é um pecador grande, ou às vezes não se considera nem sequer um pecador porque nunca roubou, nunca matou, nunca fez coisas semelhantes, né? Eles têm por pecado essas graves ações, né, que é cometida por alguns, né, pecadores. Mas na verdade isso não é o pecador, né? Não é porque faz uma pessoa ser pecador, uma pessoa que mate alguém. Não. Isso é uma consequência do pecado. Consequência de sermos pecadores. Na verdade, o pecado original, ele poderia ser resumido em duas frases, ou uma ou duas frases, que seria a desobediência e rebelião. Pronto. A pessoa, a partir desse momento que ela se tornou, a partir do momento que Eva e Adão, nossos pais, na fé, nossos pais, né, biológicos, se cometeram esses duas infrações, se tornaram transgressores, pecadores e dignos de morte, e foram afastados da presença de Deus, foram separados, né, da presença de Deus para sempre. Então, aí está o problema. Nós herdamos a natureza dele já caída. E por isso todos, veja Romanos 3, versículo 10, e você verá que não sou eu que estou dizendo que todos somos pecadores. Até porque tem pessoas que não querem admitir essa verdade, mas é uma verdade bíblica. Diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Nenhum justo. E aí complica as coisas, né? Por mais que alguns não queiram aceitar, tem muitos que querem defender-se, continuar defendendo-se com sua justiça, mas na verdade não há justo perante Deus, porque Deus, ele conhece toda a essência, toda a nossa estrutura e infraestrutura, ele nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece os teus pensamentos, os meus pensamentos, o Senhor conhece nossas intenções, o Senhor conhece tudo.
e por isso da presença dele não há justo. Humanamente falando, não há ninguém justo. Dependendo de si próprio, não há. Mas a grande novidade, a grande notícia, a boa nova que eu tenho para você não é essa. Essa é a verdade, é o motivo pelo qual Jesus veio trazer as boas novas. As boas novas que nós trazemos nesta tarde, nesta noite para você, é que há uma forma, Deus providenciou uma forma Aleluia. de justificar o homem. Aleluia. E agora, nós podemos ser justificados diante de Deus e não pelas nossas mãos, e não pelo que nós fazemos, não pelas nossas obras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver nesta tarde que nós somos justificados, podemos ser justificados perante Deus pela fé no seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que boas novas é essa. Você vê que todos éramos culpados de morte eterna. Todos éramos condenados a estar separadamente de Deus eternamente. Pero Deus providenciou uma maneira de nos perdoar essa dívida. Como? Justificando o nosso pecado através da fé no seu Filho, que veio oferecer um sacrifício vivo, perfeito, agradável a Ele, que serve para justificar a todo aquele que dele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Você bem que a justificação pela fé, ela não vem só de agora. A justificação pela fé já vem desde Gênesis, né? Nós temos aí justificação pela fé, né? Quando o nosso pai da fé, Abraão, ele também foi justificado pela fé. Em Gênesis 15, 6, você vai ver que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. É uma maravilha isso, uma coisa muito simples, muito fácil. E muita gente rejeita ainda essa situação. Tem muita gente que não quer acreditar no Filho de Deus, não quer aceitar o seu sacrifício, não quer aceitar crer nele como seu único e suficiente Salvador, porque acha que isso é insuficiente. Pois não é. Não é insuficiente. É justamente suficiente. Suficiente para salvar a sua alma, salvar você da separação eterna de Deus. Você e eu e todos aqueles que nele creem, né? Nós vemos também aqui no Velho Testamento, em Abacuque, ele vai falar também que os ímpios estão envaidecidos em seus desejos. Não são bons, mas os justos viverão pela sua fidelidade. A fidelidade aqui é a fé em Deus. Tá? Atos, capítulo 13, 39, nós vamos ver aqui ele afirmando que há um mediador para sermos justificados em Deus. Há um mediador. E esse mediador também está descrito por Paulo a Timoteu 2,5, que disse: só há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso, esta justificação pela fé é mediante a este mediador. Nós vamos estar vendo aqui, tá? Todos que quiserem. É uma maravilha saber disso, porque sem esta solução,
sem a gente realmente recorrer a Cristo, não é possível reconciliar-se com Deus e não é possível ser justificado perante os olhos de Deus, porque as nossas justiças não alcançam a ser justificados perante Deus. De jeito nenhum. De nenhuma maneira. Tá certo? Atos, como eu disse, 13:39 diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos. Não podíamos ser justificados pela lei, a lei não podia justificar ninguém. A lei tinha o ponto de apontar, de revelar o pecado, de revelar a transgressão. Sem lei não poderia ser acusado ninguém de transgressão, mas ela não podia fazer a justificação. Portanto, aqui ele está dizendo que não era possível ser justificado pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo nós podemos alcançar a justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver essa descrição aqui em Romanos 3:24-26. Vamos ver se dá para você entender bem o que Paulo está querendo esclarecer, aclarar a nós esta justificação em Cristo. E só em Cristo há justificação para nós sermos perdoados e limpados de todo pecado e reconciliado com Deus novamente. Só em Cristo Jesus isso é possível. Vamos ver Romanos capítulo 3, versículo 24-26, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justos e justificados justificador daquele que tem fé em Jesus. Oh, aleluia. Está vendo? Para você ser justificado perante Deus, você só precisa crer em Jesus Cristo, seu Filho, porque ele foi enviado aqui para isso. Ele foi enviado aqui com essa grande missão, a missão mais sublime, a missão mais transcendente, maior do mundo, do universo, que transcende deste mundo para a eternidade, toda a eternidade. A missão impossível para qualquer outro, a missão de Jesus Cristo. Pesada, dolorida, amargosa. A missão de reconciliar, de redimir, de perdoar as nossas transgressões, porque seria por meio daquele sacrifício terrível lá na cruz do Calvário. Ele teria que passar pela cruz, oferecer o seu sangue remidor, porque estava escrito que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Você vai juntando aí, vá somando os fatos e veja que não existe outro nome e que não existe outra forma do homem receber a redenção, receber o perdão e ser reconciliado com Deus, com seu Criador, a não ser por Jesus Cristo, seu Filho. Não há.
Você está vendo aqui? Gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção. E essa redenção é em quem? Que há em Cristo Jesus. E nós vamos ver também que esta redenção, ela só é possível por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue para nos limpar, nos redimir, nos purificar, aleluia, de todo o nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Lá, juntando as peças, e você verá que só é possível ser justificados e receber o direito de entrar na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Por isso, Paulo ele diz que nós somos justificados pela fé, lá em Romanos 5:1. Louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos chegar lá. Mas agora vamos aqui, Romanos 4:25. Vê o que ele descreve aqui. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Veja que maravilha, que coisa tão preciosa, é tão linda essa afirmação aqui desse versículo, Romanos. Ele foi entregue à morte. Ele teve que morrer. Você vê, ele veio para isso. Ele veio sabendo disso. Você vê que quando os apóstolos, quando Pedro disse, Senhor, não aconteça, não faça, isso não aconteça contigo, não, de jeito nenhum, eu não vou nem... Olha, a coisa, a nossa incompreensão é tão grande, que Pedro teve o desentendimento, uma espécie de audácia sem entendimento, porque o Pedro não entendia, coitado. Ele disse, eu não vou deixar, eu não vou permitir. Pedro chegou a esse ponto de dizer para o Senhor, eu não vou permitir que isso te suceda. Já pensou? Quando Jesus sabia que ele tinha que fazer isso, ele veio para se entregar, ele veio para ser crucificado, ele veio para que o seu sangue fora derramado, para que pudesse nos lavar, nos purificar, nos limpar e pagar o preço da nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Mas estava escrito, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E João, quando disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que quita o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo aqui, ele será entregue à morte. Por quê que ele será entregue à morte? Porque ele cometeu alguma transgressão? Não. Porque ele tinha alguma culpa? Não. Ele foi entregue à morte pelos meus e pelos teus pecados. Está aqui. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Isaías 53 diz, ele foi moído, ele foi entregado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Aleluia. E os nossos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é possível a gente clamar, Abba, Pai. Quando ele foi crucificado ali no Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E aí tivemos entrada, aleluia, podemos dizer, Abba, Pai. Hoje podemos clamar diretamente daqui e de qualquer lugar e do seu quarto, onde você estiver, você pode clamar a Deus em nome de Jesus. Porque você, crendo em Jesus, você é justificado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é a nossa justificação. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso redentor. Ele é o nosso perdoador. Ele é o nosso salvador. Aleluia. Que coisa preciosa. Aleluia. Ele morreu pelos teus pecados, irmão.
amigo meu, pelos nossos pecados. Mas não só isso, se ele tivesse morrido, como muitos morreram, muitos profetas, muita gente que estão por aí se dizendo ser Salvador, morreram, mas não voltaram, aleluia. Agora está aqui a grande diferença, o grande divisor, a grande maravilha, a grande vitória, é que ele diz, aleluia, e ressuscitado para a nossa justificação. A nossa justificação em Cristo existe e é real, porque ele ressuscitou, aleluia. Ele não ficou preso no túmulo, ele não foi retido pela morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, e aí intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa vitória, esse é o nosso triunfo, é a ressurreição de Cristo Jesus. Ele ressuscitou para a nossa vitória, para que tenhamos vida e vida eterna, vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Justificados por Ele. Por quem? Por aquele que venceu a morte, aquele que tem, aleluia, a chave da morte e do inferno, aquele que é detentor de todo o poder nos céus e na terra, aquele que é o autor da vida, aquele que pode te garantir o perdão e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória para sempre ao seu santo nome. Glória a Jesus. Glória a Deus, santo, 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 santo. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Fomos lavados, redimidos no sangue de Jesus Cristo pelo Espírito de nosso Deus. Aí está, amigo. Nós precisamos entender, voltar, consultar a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Se realmente você tem intenção de morar com Deus, de ir para o céu, você crê realmente que há um Deus, há um céu, há inferno, por que não fazer uma busca? A palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, invocar o nome do Senhor, para saber que você não precisa andar por aí desesperado, correndo atrás de religiões, correndo atrás de imagens, correndo atrás de coisas, ou tentando com as suas próprias mãos alcançar, ser justificado perante Deus com as suas próprias obras. Não é possível. Ninguém jamais alcançou isso com as suas próprias obras. Foi preciso ser justificado, como nós lemos aqui. Abraão foi justificado pela fé. Abel também alcançou a justificação pela fé, porque creu em Deus, porque ofereceu a Deus pela fé. Sem fé, o escritor aos Hebreus confirma e afirma, diz que nem é possível a gente se aproximar de Deus. Nem é possível. Sem crer nele, não é possível se aproximar dele. Portanto, nós só podemos receber essa justificação pela fé em Deus, ou diante de Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o qual ele veio com essa missão de reconciliar-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 3:6, ele diz: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado ou creditado como justiça. Essa é a justiça que Deus espera de nós. Ele oferece o que nós necessitamos e nós precisamos acreditar que o que ele oferece é justo e é suficiente.
Glória a Deus. O que ele oferece é válido. Glória a Deus. Agora, ele oferece o perdão, ele oferece a remissão, ele oferece a justificação através do seu filho, e muitos rejeitam. Como vão ser justificados diante de Deus? Aí me veio agora à mente uma paródia, uma ilustração de alguém que era crente, estava passando veio uma tempestade muito forte, e muito vento, muita água, e ele acabou caindo numa lagoa, a enxurrada o levou, e ele estava ali sem ter o controle, sem conseguir sair daquele lugar, aperreado, e ele começou a clamar a Deus: Senhor, me tira daqui, me ajuda, me tira daqui. E as pessoas vieram e se comoveram com ele, e alguém lançou uma corda, e ele disse: não, eu estou esperando o Senhor. E começou a esperar o Senhor. Aí veio outra pessoa, eu sei que teve 3 oportunidades, o Senhor, como se o Senhor estivesse enviando, mas ele não sabia que era o Senhor, porque eram meios normais, né? Como bombeiro, como alguém, como outras pessoas que tentaram ajudá-lo. E ele rejeitou as 3 possibilidades, 3 ajudas que se apareceram. Então, ele veio a óbito, segundo a ilustração, que ele não teve força, foi minando as suas forças e acabou falecendo. Aí alguém cogita de que, chegando lá em cima, ele disse: mas Senhor, eu clamei, e tu não foste livrar, tu não me foste salvar. E o Senhor disse: eu enviei 3 salvamentos. Tu não quiseste? Aqui, o Senhor, Ele enviou Jesus para nos salvar da morte segunda, da ira vindoura. Ele enviou o Senhor para nos redimir, para nos perdoar, para nos purificar, nos santificar e nos reconciliar com Ele, e nos levar à sua presença. Como Jesus disse bem claramente em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Mas tem gente que não está querendo aceitar isso. Não. Estão aí buscando outras coisas, outros meios, outras formas de chegar na presença de Deus. O único caminho que se apresenta, que Deus enviou, eles não querem. Depois, como vai ficar a situação dessas pessoas perante Deus? Vai dizer: Senhor, como esse homem lá, que faleceu da água, afogado, eu te pedi, eu estava clamando, eu mandei salvação para ti. Ninguém, é por isso que a Bíblia diz que ninguém vai poder se justificar, ou poder se queixar, poder alegar a injustiça de Deus. Por quê? Porque Deus enviou para todos salvação para todos. Se alguém não a quiser, se alguém não aceitar, não é problema de Deus. E Deus não está mandando ninguém para o inferno. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Se alguém vai para o inferno é porque quer ir livremente, por livre e espontânea vontade. Deus mandou salvação. Deus mandou o mediador, Deus mandou o redentor, Deus mandou o que pode nos levar para a sua presença, o caminho. Deus fez o caminho, enviou o caminho, a verdade e a vida para levar as pessoas à sua presença. Se alguém não quer, se alguém rechaça, não importa, é problema dele, pode ser quem seja. Deus não trouxe uma religião, Jesus não é uma religião, queridos. As pessoas se confundem muito. Nos chamas de religioso, nós somos seguidores de Cristo, nós somos seguidores do caminho que leva ao Pai. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia. Quando Jesus veio, já existia mais de 3.000 religiões, por isso Jesus
Justificação é pela fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lemos aqui em Gálatas, aleluia. Louvado Porventura a seja o Escritura nome do que Senhor. Deus justificaria os gentios pela fé e anunciou, primeiramente, as boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Gálatas 3:8. Ele creu e por isso lhe foi imputado o nome de pai na fé. Gálatas 3:24 ele diz: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Aleluia. Ninguém se confie que pela lei será justificados. Não é. Ela foi o nosso tutor até Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Louvado seja o nome do Senhor, justificado por Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Agora vem a forma como eu disse, Romanos 5:1. Mais claro que o sol ao meio-dia sem nuvens. Aleluia. Para todos os seres humanos da face da terra, sem distinção de cor, de raça e de qualquer tipo que alguém possa querer achar desculpa. Discriminação. Não há discriminação. Para todos. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa claro e evidente que a justificação é pela fé para com Deus, em Jesus Cristo. É mediante a Ele. Não existe outro. Não existe outro. É por isso que o apóstolo Pedro, quando estava pregando o Evangelho, ele disse em Atos 4:12: não há outro nome dado entre os homens, no céu e na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, mas só unicamente no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não adianta correr de um lado para o outro. Não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5:9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda pelo meio dele seremos salvos da ira de Deus. Romanos 5:9, tá? Veja que a salvação está arraigada, está garantida em Jesus Cristo. Ele pode nos salvar de tudo e da ira de Deus, porque Ele é o Redentor, Ele é o embaixador, Ele é o mediador, Ele é o justificador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Entregue a sua vida a Cristo e você verá, e você receberá o refrigério do perdão para a sua alma. Não olhe para a posição, não olhe para a religião. Ah, mas eu nasci. Ah, mas meus pais. Ah, mas a filosofia. Não. Se você valoriza a sua alma, se você valoriza o reino do céu, se você valoriza Deus, aceite o presente de Deus para você nesta tarde. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você viverá com Ele eternamente. Aleluia. Lendo agora a última referência para que terminemos esta mensagem, esta reflexão, e você guarde e você compartilhe com os demais. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele vai dizer assim, para aclarar mais, Romanos 5:16-18, ele vai dizer: não se pode comparar a dádiva de Deus com as consequências do pecado de um homem. Por o pecado veio o julgamento, que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça
a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Reinarão com ele. Tá? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Assim como pela transgressão de um único homem a condenação chegou a todos, assim também como o ato de justiça de um homem, a salvação chegou a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1:30, e aí nós finalizamos. Louvado seja o nome do Senhor. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Aleluia. Tudo em Cristo Jesus. Receba, aceite, aleluia, e entregue para sempre a sua vida a Ele. Confie nele. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação é pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fora dele não há salvação. Não se engane e não deixe o engano lhe dominar. Venha para a verdade, escudrinhe a verdade, leia a palavra de Deus, busque entendimento de Deus. Se você diz, mas eu leio, mas eu não entendo, procure uma igreja idônea que preze pela sã doutrina e você será ajudado, e você receberá ajuda. Não brinque, os tempos estão anunciando o que a palavra do Senhor já tem sido apregoada e está falando. Esse mesmo Jesus que veio uma vez para oferecer a salvação e o perdão e a reconciliação a todos os homens, estará voltando a segunda vez para levar aqueles que creram nele. Aqueles que receberam esta mensagem da fé, que estão agora justificados por ele, Jesus está voltando para levá-los para cumprir esta palavra e reinarmos com ele para toda a eternidade. Venha para Cristo, entregue a tua vida a Cristo, esteja onde você estiver na face da terra, você só precisa de Jesus Cristo para ir para o céu. Aleluia. É mais, você receberá a confirmação aí onde você estiver. Ao momento que você reconhecer a Jesus Cristo, você entender que você é pecador, Glória a Deus. e entregar sua vida a Ele, você receberá o refrigério do perdão da sua alma aí onde você estiver. Se você fizer com sinceridade, você vai ver. A prova é essa, é que Jesus Cristo é vivo, é real, é amor, é justiça. E está aqui, e está aí, e está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele te ama, e Ele deseja salvar a tua alma para que esteja com Ele reinando eternamente. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais este dia, este culto, esses momentos, Senhor amado, na tua presença, Senhor, esses momentos de louvor e adoração. Eu quero te pedir, Senhor amado, que tu leve esta mensagem, que encontre guarida aos corações dos nossos amados ouvintes e aqueles que creram nesta palavra e que estão te pedindo que tu, Senhor amado, nos perdoe e que entregues e que estão entregando suas vidas a ti. Ó Deus, que eles possam, Senhor, sentir o refrigério do teu perdão em suas almas agora. Que eles possam sentir o gozo da tua presença. Que eles possam sentir a esperança viva, Senhor amado, de estar contigo por toda a eternidade. Deus Santo, perdoa, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Ó Deus, sana, Senhor amado, todas as suas feridas, física e espiritual. Em nome de Jesus, eu as recomendo debaixo da tua poderosa mão. Em nome de Jesus, se voltares hoje, leva-nos contigo para a tua presença, para a tua glória. Se não, dá-nos uma semana de paz, de vitória, Senhor amado. Guarda-nos, Senhor, em nome do teu Filho amado, nós te pedimos, Pai. Fica conosco, Pai, hoje e continuamente. Ó Deus, abençoa todas as
as famílias, Senhor amado, a igreja, a obra, Senhor amado, teus servos, ministros, Senhor, onde quer que esteja, os missioneiros em todo lugar, os seus mantenedores, em nome de Cristo Jesus, abençoa também nosso país, abençoa, Senhor amado, ajuda, Senhor, que a justiça prevaleça, Senhor amado, ó Deus Santo e Todo-Poderoso, ó Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, fica conosco, Senhor amado, hoje e sempre, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, as doces consolações, os cuidados e o zelo do Espírito Santo com a sua amada igreja, descanse com todos nós, aqui e em toda a face da terra, em nome de Jesus, amém e amém. Todos digam amém, e um abraço fraterno, e que Deus os abençoe e bendiga em nome de Jesus.